Vai ter trans no esporte sim, e você não tem o que fazer se você for contra isso. Meu nome é Ítalo Valu, sou treinador de triatlo e hoje eu quero falar com vocês sobre as mulheres trans no esporte. Essa inclusão vai gerar uma grande mudança no esporte feminino, principalmente o de alto rendimento, para as próximas décadas. É tudo muito novo, ninguém tem certeza de quase nada sobre isso e não sabemos os efeitos futuros que vão acarretar essas mudanças no esporte. Perguntas como elas deveriam estar inseridas no esporte feminino ou os tratamentos de supressão de testosterona equiparam as mulheres trans com as mulheres cis? Quanto tempo antes de competir essa supressão deveria ser feita? Ou o esporte feminino vai acabar? São inúmeras dúvidas e só incertezas que esse assunto está trazendo para a discussão do esporte. Antes eu quero deixar bem claro que não trago uma solução para esse assunto aqui nesse vídeo. A proposta aqui é debatermos sem emoção e somente nos prender aos fatos que temos acesso até o presente momento. E caso você queira me taxar como qualquer coisa isso, aquilo, fique à vontade na seção dos comentários, está liberado e sua participação é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações no sininho. Vamos lá então falar sobre as mulheres trans no esporte. Eu penso que a questão das trans está sendo tratada de maneira um tanto simplista e até equivocada de certa maneira. Não é só uma questão de inclusão social de pessoas no esporte, porque não basta reduzir a testosterona e ficar tudo bem, tá equilibrado e justo com as mulheres cis. Existe sim uma diferença física, uma diferença de origem biológica que é formada lá na puberdade e que não vai ser regredida ou mudada com a redução da testosterona somente. São diferenças que trazem uma vantagem muito grande para quem fez a transição depois de adulto, em esportes principalmente como corrida e a natação. O tamanho dos braços e pernas, mãos, coração, quantitativo e tipos de fibras são componentes que fazem alguém ser mais rápido do que outro. E essas alterações não são reversíveis com a diminuição da testosterona. E o que define o campeão nesses esportes é básico, que é a velocidade, quem chega primeiro, que é definida pela frequência e pelo comprimento de cada movimento que é executado. No caso da natação, braços mais longos com mãos maiores, na corrida maior passada e maior frequência, no pedal maior potência. Pronto, acabou. Na natação, a potência do nado também vai depender da força aplicada dentro d'água. E o tamanho das mãos e pés tem grande influência nisso. Então você tem uma mão maior, um pé maior que a média das mulheres, e isso se torna uma vantagem que se conseguiu lá no momento do desenvolvimento do seu corpo. Isso não vai mudar com redução de testosterona, não tem regressão para esse tipo de alteração. E qual a solução para tornar isso mais justo e equilibrado dentro do esporte? Lembrando a vocês que eu estou falando de desempenho, somente isso, nada além disso, não estou tratando de inclusão social, a gente está focado no desempenho do atleta. Mas como a gente poderia estar fazendo essa inclusão sem prejudicar as mulheres cis, que é um ponto nevral dentro da discussão. As mulheres sempre vão ficar em desvantagem, ou quase sempre, pois não adianta somente treinar, você nasceu e cresceu sem essa quantidade de testosterona, você transforma o corpo e depois de fixar dessas mudanças, essas transformações, não vai ter um retrocesso. Alguns vão dizer que o esporte não trata de justiça e igualdade, se você não é adequado ou apropriado, você que lute para superar suas limitações e de certa maneira é isso mesmo o esporte, mas a gente tem que entender que atletas de qualquer gênero possuem uma vantagem genética, mas as vantagens genéticas que se tem por ter nascido homem, por exemplo, não são iguais nas mulheres que não tiveram os corpos expostos a mesma quantidade de testosterona durante seu desenvolvimento ao longo dos anos até chegar à transição. E isso pode criar uma diferença brutal entre as atletas. Só para vocês terem uma ideia de como isso é tenso, eu vou trazer alguns números da natação da atleta Lia, que está inserida aí dentro do centro de uma discussão enorme nos Estados Unidos por causa dessa questão das mulheres trans. Esses dados você pode encontrar no site da NCAA. O diferencial médio dos tempos padrão A masculino e feminino para a qualificação do campeonato da NCAA é de 11,41%, o que significa que os tempos das mulheres são 11% mais lentos do que o tempo de qualificação dos homens. Isso é uma média em quase todos os tempos de qualificação entre homens e mulheres, os recordes, os tempos de classificação olímpicos, inclusive. As diferenças entre homens e mulheres são geralmente maiores nos esportes de explosão, nos sprints, força bruta, do que nos eventos de longa duração, de longa distância. Inclusive, vale ressaltar aqui que as mulheres elas
vem tendo uma grande evolução nos esportes de longa duração. Essa evolução já está acima da média que os homens ainda estão evoluindo. Talvez nós, os homens, já alcançamos o pico de performance, enquanto as mulheres, por serem mais recentes dentro do esporte, ainda possuem muito espaço para evolução. Quem sabe o futuro do esporte será misto? A gente não sabe. Voltando ao caso, essa vantagem de 11%, se aplicada nos tempos de natação dos nadadores do sexo masculino, seria brutalmente gigantesca. Para você ter ideia, Michael Phelps tinha apenas 0,08% de vantagem sobre Ian Crocker nos 100 metros borboleta nas Olimpíadas de 2004. Phelps tinha uma vantagem de 12,62% sobre a medalhista de ouro feminina, a australiana Petria Thomas. A vantagem de Phelps sobre Petria equivale a mais de 150 vezes a vantagem de Phelps sobre Ian Crocker. Se Phelps tivesse essa mesma vantagem de 12,62% sobre os outros caras na final, ele teria nadado 6,47 segundos mais rápido do que os 51,25 que ele fez para ganhar o ouro na Olimpíada. Então ele teria feito 44,78 segundos. Para você ter ideia, a diferença entre o primeiro e o oitavo na final masculina foi de apenas 1,31 segundo. O brasileiro Gabriel Mangabeira, que estava nessa final, foi o sexto com 52,34. Então Lia não é 11% mais lenta que antes da transição, ela é só 2,6% mais lenta nos 200 metros e 5% nos 500 metros livres. Isso deixa claro que temos que conversar para algo além da testosterona. Ao menos no esporte que a gente está tratando aqui, a natação, a testosterona somente não resolveu o problema. Então deixa claro que não é culpa dos atletas. O problema está na regra atual do esporte, que em nada está tornando a disputa equilibrada. Lia não era um atleta de destaque enquanto competia como homem, e talvez o caso dela seja uma prova que a puberdade masculina ela não pode ser revertida em poucos anos após o tratamento hormonal. Talvez comparando a perda de performance dos tempos depois da transição com os tempos de antes, a gente pode chegar a um valor justo de diferença e quem sabe assim lá no futuro a gente consiga encontrar uma forma mais adequada para a inclusão das mulheres trans no esporte. O COI ele exige que mulheres trans mantenham níveis de testosterona inferiores a 10 nanomol nos 12 meses anteriores e durante as competições. Mas esse índice é bem superior à média das mulheres cisgêneros, que vai variar de 0,21 a 2,98 nanomol. Outro ponto é que se uma mulher cisgênero, por uma razão natural, tiver acima dos limites propostos para mulheres cisgênero, ela é impedida de competir, podendo até ser banida do esporte, porque não se enquadra aos padrões de referência usados para as mulheres, os padrões de testosterona. Isso, na minha opinião, já abre uma brecha para a gente estar criando talvez aí uma terceira categoria e resolvendo essa questão. O caso da Lia não é o único e também não é o primeiro. Na última Olimpíada, em Tóquio, teve uma atleta trans no levantamento de peso, a neozelandesa Lauren Hubbard. Ela foi a primeira mulher trans em uma Olimpíada e não concluiu nenhuma das 3 tentativas de arranque e voltou para casa sem medalha alguma. Então, se homens e mulheres competissem uns contra os outros, as mulheres teriam poucas oportunidades, é claro. E isso significa que limitaria quase zero em algum momento no futuro a participação das mulheres. O esporte feminino é uma forma intencional de discriminação para proteger uma classe de pessoas, no caso, as mulheres. Isso exige que exista uma linha baseada no que a gente entende como sendo masculinidade. E o padrão que a gente usa é a testosterona. Hoje a gente já vê que a tal masculinidade não é 0 e 1. É uma área meio cinza ali devido a essas questões que eu falei acima das atletas. As pessoas que existem dentro dessa área, elas vão ser afetadas, são pessoas trans ou pessoas como a campeã olímpica Caster Semenya, que possui naturalmente grande produção de testosterona e não se encaixa nos padrões estipulados pelo COI. Eu penso que essa discussão está só começando, é algo que tem de ser melhor debatido com base em dados e estudos mais completos e quem sabe lá no futuro a gente resolve essa problemática toda. Então galera, obrigado por assistirem até o final. Eu deixei links na descrição do vídeo com as informações que eu coloquei aqui no nosso vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, isso é muito importante para o nosso canal e vamos conversar nos comentários sobre esse assunto. Forte abraço e valeu!